Até parece. Agora sim, gravando. Então vamos lá, amém. Nossa, quase que não sai essa aula de hoje. Vocês estão me escutando? Pode responder aí no chat. E eu vou iniciar então a aula de hoje. Quero falar umas coisinhas sobre a prática de ensino de história. É sobre isso que nós vamos falar essa noite, tá? Até a aula passada, nós trabalhamos sobre como que a história foi feita, não é isso? Nós trabalhamos como a história foi escrita, né? Mas a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar a parte mesmo pedagógica da história, como ensinar história. Como vocês sabem, e vocês viveram isso também, a história, por muito tempo, ela foi ensinada daquela maneira de decorar. Era um decoreba. Você tinha que decorar a data do acontecimento, você tinha que decorar o acontecimento e o nome do herói nacional que pudesse ter feito aquele feito memorável, não é assim? Por muito tempo, história foi ensinada dessa maneira. E parece uma coisa realmente muito chata. Você ter que decorar todas essas coisas é muito chato. O que mudou? Com as novas concepções ideológicas e políticas, lembra, semestre passado a gente estudou, inclusive, sobre o currículo, né? Todos vocês, certamente, lembram um pouquinho do currículo e lembram que a gente tinha 3 teorias, né? Essas teorias também representam as fases em que o ensino aconteceu nas escolas, sejam elas públicas, sejam elas particulares. A primeira parte da teoria, que era aquela teoria tradicional, né, que foi justamente a partir dessa teoria que muitos de nós fomos ensinados, na repetição das palavras, na repetição até das sílabas, né? Certamente vocês lembram dessas coisas. E também, até no modo de tratar a criança, batendo, né? A educação pela pancada, como nós bem sabemos. E, por muitas vezes, as pessoas que hoje em dia dizem, eu não gosto de história, são essas pessoas que ou foram punidas porque não decoraram, ou simplesmente decoraram apenas para passar. E depois, como um mecanismo de defesa, elas mesmas esqueceram tudo. Eu acho que vocês lembram de uma música que eu coloquei aqui do Gabriel Pensador, O Estudo Errado, né? Aquela música, ela representa bem o período. Mãe, tirei um 10, não aprendi nada, mas tirei um 10, né? Então, ele fala exatamente isso. Intencionalmente, ele quer esquecer aquela matéria, ele só quer sair, ele só quer que o professor pare de encher a paciência dele, que a mãe não fique no pé dele, que aumente a mesada dele, né? Para comprar o quê? Revista do Cascão? Não, de mulher pelada. Então, o ensino da história e a prática de ensino da história sempre foi uma coisa muito maçante. Pelo fato de o pessoal não ter muito hábito de leitura, e a leitura, às vezes, quando a pessoa não tem o hábito, ela se torna uma coisa realmente muito chata. Não é bom. Quando a gente começa a ler um livro, e aquele livro não faz nenhum sentido para você, ele não dialoga com você, com os conhecimentos que você tem anteriormente. Porque até para fazer a leitura, você precisa ter uma informação anterior. Do contrário, a sua leitura sai prejudicada. Então, por exemplo, se eu vou ler um assunto, vou pegar um assunto bem terrível, pelo menos para mim, química. Para mim, a leitura da química de um texto, vamos fazer de conta que eu tenho que ler um artigo de 15 páginas de um texto sobre química. Para mim, gente, vai ser a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Justamente porque eu não tenho informações anteriores para conversarem com as informações do texto e fazerem um sentido na minha mente. Eu não tenho isso.
Agora, no momento em que eu estudo a história e eu gosto, quando eu pego um livro para ler, que ele fale sobre aquele assunto específico, eu vou fazer um link. Porque é um assunto que eu já tenho uma informação anterior. Quando a gente lê, por exemplo, vocês que leram, né, o Diário de Anne Frank, que aí agora vocês vão fazer de conta que no último semestre a professora peça para vocês lerem um livro sobre o nazismo no Brasil. Quer dizer, você já sabe o que é o nazismo pelo que você leu no livro anterior. Então você já tem uma informação anterior para conversar com essa nova informação que está nesse outro livro, do nazismo no Brasil, por exemplo. Ou seja, quando as informações se conversam, o conhecimento é construído mais facilmente. Lembra que eu falei para vocês que o conhecimento ele não é transmitido, ele é construído. Por quê? Ele pega como um pouquinho da sua massa para fazer a construção, pensa no bloquinho. Ele pega um pouquinho da sua massa, que é o conteúdo que você já traz, juntamente com um tijolinho, que é o que o professor traz. E é você, com a sua massa e o tijolinho, que você vai construindo aquele muro de conhecimentos. Né? É assim que funciona. Não adianta eu querer já trazer a massa, já trazer o tijolo, a massa já está pronta, eu vou, faço ali e equilibro o tijolo. Se nós não construirmos juntos, o muro cai. Então, valorizar o que o aluno traz, a bagagem do aluno, é o primeiro ponto para a gente sensibilizar os nossos alunos. Agora, para convencer o aluno de que ele gosta de história, é importante mesmo que você cative o seu aluno. Entendeu? Um aluno, por exemplo, que já se convenceu de que não goste de história, de que não gosta de história, esse aluno, sim, precisa ser ainda mais sensibilizado. E aí, por isso que eu resolvi falar sobre as maneiras de trabalhar pedagogicamente a história. Primeira coisa, como trabalhar filmes na história. Esse é o primeiro tópico que você pode abrir aí no seu caderno e é o tópico que nós vamos falar aqui também. Como trabalhar filmes em história. Primeiro, quando o filme é um documentário, o ideal é que ele não seja, dependendo da faixa etária da criança, o ideal é que ele não seja nem legendado e nem em outro idioma. O ideal é que ele seja dublado. É o primeiro passo. Agora, o segundo passo, além dele ser dublado, ele não pode ser muito longo, pensando no documentário, tá? Um filme, ele pode ter até 2 horas, porque se ele for envolvente, o aluno vai conseguir acompanhar. Mas um documentário, muitas vezes, não. Então, um documentário, se for uma turma muito curiosa, você percebe que a turma é muito curiosa, tal, você até pode colocar um documentário de 15 a 25 minutos, que você vai ter a atenção dos alunos. Tá? Isso eu estou falando para o Fundo 1. Não se trabalha determinadas linguagens com a educação infantil. Para a história, pensando na educação infantil, vou até abrir um parênteses para falar aí para vocês. Pensando na educação infantil, é importante que a criança aprenda a história? Sim ou não? Mas ela vai aprender a história de, olha, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. É para a gente falar esse tipo de coisa? É esse tipo de conteúdo que a gente vai ensinar na educação infantil? Não. A gente vai ensiná-los a desenvolverem noções da história. Primeiro, a história não trabalha com a noção de tempo? Não é? Tempo. Então, a primeira coisa que você vai desenvolver com o seu aluno da educação infantil é a noção do tempo. Começa com o tempo cronológico, que é aquele tempo que passa pelo relógio, que é aquele tempo que é visível
na natureza. Começa com isso. Então você vai, leva a criança da educação infantil pela mão e pede para ela observar o tempo. Como está o tempo? Ou que horas serão agora? É tempo de fazer o quê? Agora está na hora do almoço. Agora o sol está lá no alto. Quer dizer, você mistura o tempo cronológico, o tempo meteorológico. Olha só, cronológico, meteorológico para a educação infantil. O tempo meteorológico é aquele tempo assim. Hoje está, não tem. Antigamente o pessoal colocava no cabeçalho. Hoje está nublado. Aí tinha uma nuvenzinha, não é? Exatamente. Professora, eu tive um aluno que ele era assim, a mãe dele era bem rígida com o negócio de tempo, né? E assim, ele tinha aquela rotina, por exemplo, ele ia para a escola, ele sabia o horário do café, horário assim, mas ele sabia assim. Mais ou menos ele tinha uma noção. Mas a noção dos passos. Olha que legal. Ele chegar e para ele buscar ele. Aí ele sabia o horário do lanche, aí ele falava, agora é o lanche da manhã. Aí agora a gente vai pro bar. Todo hora falava. Que graça! E aí às vezes ele falava. Aí quando eu entendia, aí ele disse, vou buscar o Pietro hoje na hora do lanche. Só que aí ela tinha que avisar ele. Se ela chegasse lá, não fosse ela ir embora, ele não ia. É mesmo? Ele falava assim, mas eu não jantei ainda. Que legal! Não jantei, então não estava na hora de ir embora. Ele não queria ir embora, já tinha que avisar, hoje você não janta, você tem que ir embora na hora do lanche. Olha só, a Janaína está contando aqui a história de um aluno que ela teve, que ele tinha a noção exata tanto do tempo quanto dos passos, né, das atividades que se fazia em cada tempo. Então, ele sabia o horário do café da manhã, do almoço, do jantar, ele sabia que a mãe ia buscá-lo na hora do jantar, e se ele, porventura, tivesse que sair mais cedo, era importante que a mãe comunicasse a ele para que ele se preparasse, pensasse, não, hoje eu não vou jantar, sairei mais cedo com a minha mãe. Você percebe como o tempo faz a diferença na vida da criança, não é? Então, certamente que a criança, ela nota a passagem do tempo. E aí a gente já vai para essa parte da complexidade do tempo. Eu ainda abri o parênteses, porque ainda estou falando da educação infantil. Então, essa coisa do tempo é uma coisa muito delicada e que deve ser tratada, sim, com bastante seriedade com as crianças pequenas, de creche, C, e-mail, não é? E que constrói uma identidade para essa criança e uma segurança para ela. Você vê, quando a criança sabia, no caso desse exemplo que a Janaína deu, a criança já sabia quais eram os passos que ela ia tomar durante todo o dia naquela escola. Ou seja, ela tinha uma noção que dava a ela segurança e prevenia dela ter ansiedade. Olha que coisa. Porque tem a criança que fala, e agora? O que a gente vai fazer? E agora? O que vai ser? E agora? E agora? E agora? Ela precisa saber, a criança precisa conhecer. O problema da educação infantil é que muitas vezes as professoras e os professores tratam as crianças como uma massa. Põe essa massa aqui ó, tá o travesseiro, bota o travesseiro desse lado. Agora ele vai dormir, é a soneca da tarde. Mas o menino não quer dormir, não foi esse o combinado, ele está ansioso, ele quer brincar lá fora, não sei o quê. Tudo com a criança pequena precisa ser muito bem delimitado. Inclusive, eu até já vou falar da geografia aqui, aproveitando, pensando nessa educação infantil, falar da geografia. A geografia tem um papel fundamental, é o papel do espaço. O pensamento, olha só que coisa, enquanto a história trabalha o tempo, a geografia trabalha o espaço. E é que espaço? A princípio, sempre que a gente vai trabalhar com criança, é meu eu, meu mundo e os outros.
Então, a primeira coisa que a gente trabalha é o espaço da própria criança. Por isso, aquelas atividades de você botar a mão da criança e fazer aquele contorno da mão da criança no papel, ela olha para aquela mão e ela diz, essa é a minha mão, esse é o meu lugar no espaço, é esse o espaço que eu ocupo. A mesma coisa quando a gente faz aquelas atividades do corpo inteiro, é a noção espacial, né? Ensinar para a criança a lateralidade, o que é esquerda, o que é direita, isso é geografia também. Porque quando você fala para uma pessoa assim, a pessoa pergunta, onde fica a banca de jornal? Você segue direto, depois entra na primeira rua à esquerda e à esquerda de novo. Você fica olhando a pessoa caminhando, daqui a pouco ela entrou à direita. Não sei se já aconteceu com vocês, mas você fica tão preocupada com, ei, moço, é esquerda ou é direita, entendeu? Por quê? Porque a pessoa não foi alfabetizada nessa lateralidade, que vai prejudicar completamente essa pessoa, por exemplo, a ela seguir um GPS. Professora, quando a gente trabalha cantinas, eu também trabalho geografia, noção de espaço? Sim, toda noção de espaço é geográfica, trabalha geografia. Seja o espaço geográfico, físico, paisagístico, o que é a paisagem? Segundo Milton Santos, a paisagem é tudo aquilo que o seu olho alcança. Isso é paisagem. E paisagem é um conceito geográfico. Até as coisas menores, minha mesa, meu estojo, meu, minhas coisas, entendeu? O que cabe na minha mochila? Isso é espaço, que precisa ser trabalhado. Essa noção de espaço e a noção do tempo precisam ser trabalhados, né? Agora, voltando aí, eu já até tinha esquecido o primeiro tópico que eu falei, eu já esqueci. O que era que eu tinha falado? Como trabalhar? Os filmes, olha só, que eu fui lá para geografia, dei uma volta, mas é por quê? Porque normalmente, quem dá essa matéria de história e geografia, no geral, não se preocupa com a educação infantil. E você esquece que a educação infantil, ela é uma experimentação do mundo. E ela deve ser uma experimentação do mundo em todas as áreas. Mas é igual onde a professora de ciência nos falou, né? Que se lá na educação infantil já inserisse essas matérias de um modo mais lúdico. Totalmente lúdico. O modo tem que ser totalmente lúdico. Quando chegasse lá no fundamental, eles já teriam noção do que era. Eles não estariam tão perdidos. A Ana levantou a mão. Pode falar, Ana, por favor. Então, professora, essas pessoas que elas não têm noção de lateralidade, ela não tem, assim, aquele círculo de esquerda-direita, elas são chamadas atualmente como analfabeto funcional, um analfabetismo funcional, não é isso? Porque não tem noção de lateralidade. Na escola. Ela não foi bem trabalhada na escola a questão da lateralidade, esquerda-direita. Então, ela é uma analfabeta funcional. É um analfabetismo funcional, não é isso? Não. Analfabetismo funcional é outra coisa. É quando a pessoa, por exemplo, ela não sabe ler, ela se vira. Ele é funcional. O analfabeto funcional, ele funciona. Por exemplo, tinha uma senhora que ia fazer faxina na minha casa, ela não tinha a menor ideia nem da letra A. E ela disse que não queria estudar, não queria mesmo. Mas ela se virava tão bem, ela falava, é só pegar o ônibus tal. E ela sabia qual era o ônibus que podia pegar e não se perdia. Ela era uma analfabeta extremamente funcional. Entendeu? Sim. Então, ela vai ela ia pelo número, ela ia pela característica do ônibus, dependendo do horário, ela sabia quem era o motorista, então ela não errava por causa disso, ela tinha outros referenciais. A pessoa que tem um problema de lateralidade, se eu não me engano, é aquela
Ai, que a Genesi dá essa matéria. Psicomotricidade. Psicomotricidade. A psicomotricidade, sim, ela ajuda muito, né, a criança a desenvolver essa lateralidade e que se tornar um adulto, né, claro. É claro que, às vezes, quando criança, você não teve acesso a atividades que desenvolvessem a sua lateralidade, mas quando você se tornou um adulto ou um jovem, você usou outros meios para desenvolver, para construir esse conhecimento. Então, nem que fosse assim, por exemplo, eu vou sempre usar o relógio na mão esquerda para eu saber que a mão direita é a direita. E o relógio, quando eu tiver que entrar à esquerda, é a mão do relógio. O adulto cria esses referenciais, entendeu? Para se desenvolver. Entendi, obrigada. Para esse lado, pois é. Mas é uma coisa importante a gente ensinar desde já. Por exemplo, se você nota que a sua criança, o seu adolescente, ele tem dificuldade com lateralidade, então você ensinar um referencial para ele. Com relação ao seu próprio corpo, aqui está a direita, aqui está a esquerda. Se você virar para aquela porta, continua aqui a esquerda, continua aqui a direita. Você precisa ensinar determinadas coisas de lateralidade para que ele se vire bem quando ele for dirigir, quando ele for se guiar pelas ruas, não é mesmo no ônibus, tudo isso, entendeu? É muito importante ter essa noção ou desenvolver essa noção, ainda que tardiamente. Tudo bem? Olha lá, sobre os filmes, como eu ia dizendo, né? Para uma criança é muito chato ficar ali mais do que 25 minutos, eu digo uma criança de 1º a 5º ano, lembrando que o primeiro e o segundo são anos muito delicados, muito sensíveis, em que a criança não precisa ficar exposta 25 minutos na frente de uma televisão para assistir uma coisa, que ela poderia ver um desenhozinho e resolver o problema. A não ser que a criança ou o grupo esteja muito, muito motivado, não é bom que a criança fique muito tempo em uma única atividade, empenhada em uma única atividade. O tempo de atenção dessa criança é muito limitado. Por isso, os documentários precisam ser curtos, você precisa conhecê-los antes, você precisa saber exatamente que as palavras que estão sendo ditas nesse documentário, elas sejam acessíveis para o público que você escolheu colocar na frente desse documentário. Agora, para filmes mais longos, desde que eles tenham temáticas de aventura, misturadas com os conceitos de história, são ótimas fontes para você estudar. Agora vem, quando colocar um filme para a minha criança de 1º a 5º ano. Vamos pegar aí de 3º a 5º ano, principalmente. No momento em que eu trabalho um tema, eu posso utilizar o filme para ilustrar o tema. Mas é possível também que você abra uma discussão com o filme, levando as crianças a fazerem um pequeno debate. Por quê? Após esse pequeno debate, certamente elas vão se sentir mais motivadas a conhecerem e a aprofundarem os conhecimentos expressos naquele filme. Entendeu? É mais fácil. Eu convenci o meu filho, por exemplo, a estudar um pouco da cultura indiana depois que a gente terminou de assistir um filme indiano. Falei, nossa, eu não conhecia esse gesto. Vamos ver outros gestos indianos? E a gente viu vários outros gestos indianos que diferem bastante dos gestos do nosso costume. E isso foi muito bom. Outra coisa, por exemplo, é você não só indicar, mas também perguntar. Lembra o que eu falei? Levar em consideração a informação que a criança recebe. Então, você apresentou um tópico lá do conteúdo.
esse tópico que você apresentou, às vezes a própria criança consegue já fazer um link com algo que ela assistiu. Eu me lembro claramente, bom, vocês sabem, eu nunca dei aula para 1º ao 5º ano. Eu sempre dei aula de 6º a 9º e ensino médio. Mas, na época, eu dava aula, então, no 6º ano, que antigamente era 5ª série, e era uma época em que eu estava falando sobre a antiguidade. E eu falava sobre a Índia. E foi justamente na época, foi na Índia que eu falei? Não. Foi para o 7º ano, e eu falava sobre a religião islâmica. E naquela época em que eu estava dando essa aula, estava passando aquela novela, O Clone, em que falava um pouco do casamento arranjado, da moça, e de como ela se vestia, isso e aquilo. E aí, conforme eu ia contando um pouco sobre a religião muçulmana, os alunos iam relacionando aquilo com a novela. É claro que eu falei, vocês querem só um motivo para assistir essa novela e a mãe não brigar. Eles adoravam aquela novela, e assistiam, era a novela das 8, inclusive, né? E ela realmente reproduzia vários costumes, que eram costumes muçulmanos, islâmicos, e que foi muito bacana, porque no fim das contas a gente até fez uma exposição, um trabalho sobre as roupas muçulmanas, né? Então foi muito gostoso ter trabalhado com aquelas crianças na época, né? E ainda mais apresentado uma cultura, a religiosidade, que era a matéria da história, mas atrelada aí a uma ilustração da novela, entendeu? Outra coisa, aí você pode botar aí a parte 2, que é o trabalho com música. Como trabalhar com música com seus alunos? Importante. Trabalhe sempre com a letra. Ai, meninos, hoje nós vamos escutar uma musiquinha para vocês aprenderem, para vocês se lembrarem aí de algum conteúdo assim. Não adianta você querer a atenção do seu aluno se você não trabalha a letra. Se ele só escuta aquilo, ele vai achar aquilo um tédio. Primeiro, o tipo de música que você vai levar para ele aprender algum conteúdo de história, será que é o mesmo tipo de música que ele está acostumado a escutar na casa dele? Certamente que não. E se não é esse tipo de música que ele está acostumado a escutar, que ela está acostumada a escutar, você acha que eles vão aceitar de bom grado? A não ser que você tenha uma boa proposta, você pode perder a sua atividade. E olha, pode deixar a atividade empobrecida quando você não vende direito o seu peixe. O que significa vender o peixe? Significa que você tem uma justificativa para colocar aquela música. Eles não vão ouvir a voz do Chico Buarque, que não é nada boa, ainda mais para o ouvido da criança. Para o nosso ouvido ela é ótima, tá tranquilo. Mas a criança ouvindo aquilo, né? Ele está morrendo, o que pode estar acontecendo com esse moço? Né? Então, realmente é verdade. As crianças, elas estão acostumadas com outro ritmo, com outro timbre, mas as músicas, elas trazem bons conteúdos que podem ser trabalhados, sim, e que, olha, eu vou dizer para você, depois eu fui marcada no Facebook, uma menina de 20 anos, eu não lembrava mais dela. Ela dizia, quem diria que hoje, aos 20 anos, eu estou ouvindo Chico Buarque e estou gostando? Obrigado, professora Cassiana. Ó que sucesso. Acontece, gente. A mesma coisa com música clássica. Você quer colocar música clássica? Coloque. Sabe por quê? Porque o seu aluno é um cidadão que ele faz parte da humanidade, ou seja, ele participou indiretamente da produção daquela obra, ele tem direito de consumir aquilo
justamente porque aquilo é uma obra humana. E todo conhecimento histórico acumulado com o passar do tempo é o direito do seu aluno e é o seu direito também, como aluna universitária, é o seu direito também conhecer, apreciar, gostar ou não. É o seu direito. É o teu acesso a esse conteúdo que foi historicamente acumulado, que foi historicamente divulgado. Você tem total direito de receber isso. Agora, o que não dá, de jeito nenhum, é para você, vai lá e coloca a música lá. Ah, não deu, eles não querem. E tira e bota a música que eles querem. Precisa ter jogo de cintura. Nem que seja assim, olha, no final da aula eu coloco. Mas se você quer saber, é uma questão de você manter o pulso firme, o aluno até pede para ouvir de novo a música. Nossa, professora, repete aí essa fita aí, não estou entendendo. Ou então, professora, a gente pode cantar também? E tinha gente cantando música do Chico Buarque na apresentação cultural. Mas por que eles estavam cantando? É porque eles adoravam a música, a voz do sujeito? Nem sempre. Mas porque a música ela tem um grau de genialidade tão grande que eles pensaram, essa música tem tudo a ver com o meu livro de história. Tem tudo a ver, é isso aí, adorei. Então, por exemplo, aquela música, Mulheres de Atenas, né? Se você pegar aqui a música Mulheres de Atenas, para você ver a voz do Chico, é isso que eu quero mostrar para você. Olha a voz do Chico Buarque, eu espero que dê para escutar. Você pode criar os mais incríveis livros personalizados para... daquelas mulheres. Dá para ouvir? De Atenas, vivem dos seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam. Vou botar lá no nosso grupo lá do WhatsApp. quando fustigadas não choram, Deixa eu achar. se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas, Atenas, Ó, coloquei aí no grupo para depois vocês escutarem. aquelas mulheres de Atenas. Tirando os olhos dele que são lindos. A voz dele é de quem, né, ou morreu ou ele está perto. De acordo com as crianças, principalmente. E, inclusive, ele canta assim muito vagarosamente. As crianças, a princípio, elas querem combater essa ideia. Eu passo isso para 6º ano, hoje em dia. E eles ficam, professora, que é isso aí que está tocando? Eles ficam assim. Só que eu projeto a letra da música. Né? Antigamente, eu fazia o seguinte, eu era pobre, né? E não é que eu seja mais rica, mas a escola, no geral, está melhor. Isso é verdade. A escola, no geral, está melhor. Né? Mesmo a escola pública. Né? Então, hoje eu projeto. E tem um projetor lá da escola. Mas, antigamente, pessoa pobre como eu, ia lá e pedia as cópias lá para o cara fazer a cópia, e aí, então, eu botava um plastiquinho de 4 furos e fechava bem, porque eu dava aula no 6º A, 6º B, 6º C, 6º D, 6º E, 6º F. Se eu fosse dar para todos eles, aí haja, né? Aí, exatamente, eu ia ficar devendo. Ou então, se eu fosse passar na lousa, essa música é gigante, aí eles iam me odiar para o resto da vida, iam odiar o Chico para o resto da vida, iam odiar as mulheres de Atenas para o resto da vida, já era. Entendeu? Então, quer dizer, precisa ter um meio termo das coisas. Não é? Você pode, uma música pequenininha, você até pode passar na lousa, não tem problema. Vai até exercitar a mãozinha dele, que por esses dias, a gente retornou aí às atividades lá na escola,
e o pessoal tá tudo travado, né? Para escrever uma palavrinha, eles, eu vou tirar uma foto. Falei, foto não, senhor, bota no seu caderno. Não, eu quero gravar um áudio. Eles estavam assim. Professora, eu não queria responder isso não. Posso gravar um áudio e você escuta? Eles estão tudo assim, entendeu? Ixi. Tudo manhoso. Não é? Então, e eu acho que vocês também, né? Estão bem manhosos aí, né? Vocês estão também, tá tudo manhoso aí. Querem... Hã? Bem que queria? Bem, mas então, você pode ouvir aí pela música do Chico, que ele vai contando a história das mulheres de Atenas. Ele fala o quanto elas eram insignificantes para os homens, o quanto elas eram desvalorizadas por eles, o quanto elas eram facilmente trocadas, o quanto elas eram inseguras. Aí você vai lá para o livro de história, fala, as mulheres em Atenas eram muito desvalorizadas pelos homens. Elas eram tratadas pior do que os escravos. Aí você entende a letra da música do Chico. Quando você entende a música do Chico e entende aquele livro de história, a maioria dos alunos pede para escutar de novo. Olha, eu nunca fui numa sala que eu não tive que colocar uma música 2 vezes, pelo menos. Claro que uma coisa importante, ao colocar a música, veja bem qual é o equipamento. Porque a pior coisa é fazer isso que eu fiz aqui hoje, por exemplo. Que eu botei aqui, vocês estão escutando? Pelo menos um pouquinho? Não. Para o aluno na sala de aula, ali no chão da escola, ele precisa ouvir e sentir. Tem que ser alto. Às vezes até mais alto do que um microsystem. Hoje em dia, para a nossa felicidade, existem umas caixinhas que são ótimas, não é? Que ajudam pra caramba. Ter uma caixinha hoje em dia, para você que vai ser professora, é quase uma obrigação. Você baixa a música aqui no computador, no SnapTube, lá onde você achar melhor, você salva ela no pendrive e conecta na caixinha. Gente, é sucesso a sua aula. Porque, no geral, o som é bom, é nítido. Se você carregar ela direitinho também, o som é nítido. E aí, juntamente com a letra, que pode ser impressa, pode até ser daquele jeito que eu faço, sabe? Que eu fazia, com a letra no saquinho. Ou então, projetar a letra também é uma ótima sugestão. E aí, a criança vai acompanhando e vai interiorizando. Vocês sabem que a música, comprovadamente, ela é muito mais eficiente do que qualquer aula, até a aula expositiva. Ela é melhor do que a própria aula expositiva. Por quê? Pelo ritmo, pelo som, pelas rimas. Tudo isso faz com que a música entre até melhor onde a informação não entra. É muito legal, gente. Trabalhar com música é muito legal. E outra coisa de trabalhar com música é trabalhar também com... Aí, a Denilza falou da melodia. Isso mesmo, a melodia. Outra coisa de trabalhar com música também é trabalhar com paródias. Tanto paródias feitas por alguém. O que é uma paródia? Quem sabe o que é paródia? Paródia. Vocês sabem aí o que é a paródia? Não? Paródia é aquilo que pega o ritmo e coloca uma outra letra? Exatamente. A letra da música. A paródia, você pega a mesma melodia da música, mudando a letra dela. Isso, exatamente. Assim, você vai ter uma sonoridade parecida com aquela e, ao mesmo tempo, uma música cheia de informações da sua matéria. Isso, gente,
Vocês não têm ideia como os alunos adoram essas coisas. Vocês lembram aquela música Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, não, desculpa, não é essa não. Se você lembra dessa, parabéns para você. Mas é outra. É aquela... Ai, minha nossa. Não é possível. Ah, garota, eu vou para Califórnia, viver a vida sob as ondas. Eu peguei uma... Ah, é? Olha aí, ó. Eu peguei uma paródia no YouTube do professor Dodô, falando sobre a Revolução Francesa. Foi na Revolução Francesa, o povo clero e a nobreza, os 3 estados, que dureza, era a maior contradição. Primeiro estado era o clero, segundo estado era a nobreza, terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. Iê. Quando eu fiz a primeira licenciatura, a professora de produção textual, ela deu um moço Já. E aí ela falou pra gente trabalhar uma música, porém tinha que trabalhar a música em cima daquele livro. Ai, que legal! Aí a gente trabalhou aquela música do Raul Seixas. Eu que já veio visitar. 4 cantos do mundo perguntando, foi justamente num sonho que ele me falou. Ah, que legal! Aí ele se vestiu de hippie. Aí eu se vestiu de hippie para apresentar essa música. Olha só, aqui a Janaína está compartilhando uma experiência que ela teve, também utilizando essa ferramenta paródia. Você vê que não interessa a idade, né? Porque você já era adulta quando fez essa experiência, né? E não interessa a idade. As atividades com música, no geral, elas dão muito certo. E as atividades com paródia, elas também dão muito certo, muito certo. Vale muito a pena usar a paródia aí como uma ferramenta para atingir os corações endurecidos das criancinhas. Ah lá, a Carla disse que era para eu virar cantora. Pode ser, Carla, se nada mais der certo na vida, eu vou cantar lá na Praça da Sé. Mas de máscara, de máscara, é para cair do lado, assim, morrendo. Deixa para lá, vou cantar em outro canto, é melhor. É no Capão mesmo, a Solange está dando a sugestão. Um palco na rotatória. Olha, tá vendo aquela moça? Um dia ela foi professora, agora ela canta aqui no Farol. Ai. O que é? Você não vai passar isso para a gente não, né, professora? Quem sabe, não é, Denilza? Hã? É uma boa ideia que você está dando. Mentira, na verdade a ideia é minha. Bom, vamos lá. Outra coisa que nós podemos trabalhar na história. Ah, canta no YouTube. Tá bom, beleza, vou cantar. Melhor não. Mas outra coisa que a gente pode trabalhar aí pensando a história, né? Nós já falamos aí do filme, falamos da música, histórias de vida. Pode botar aí, história de vida / história oral. A Olegária levantou a mão, pode falar, Olegária. Eu acho que ela não quer falar, não. Foi por acidente, Olegária, de novo? Não tem problema. Professora. É porque eu estava com o microfone desligado, desculpa. Não, sem problema. Por exemplo, estamos falando sobre a música. Nesse contexto de história, entra a parte cultural também?
Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de história, uma coisa que precisa ficar clara para nós é que a história, ela faz o papel do que aqui na faculdade a gente tem a sociologia, a filosofia, a antropologia, tá? Que são as matérias específicas. Mas a história, ela dá conta dessas matérias. Portanto, você trabalhar o aspecto cultural de um povo usando uma música tradicional daquele povo, seria fantástico. Ok, Tá obrigada. bom? Ana levantou a mão, pode falar? Professora, é história de vida, história moral, é isso? Não, história oral. Ah, tá. Oral. Obrigada. Tá? Então, olha só, quando a gente fala da história de vida ou história oral, nós estamos falando justamente de memórias. É justamente falar de memórias. Ou seja, estimular a criança a saber da história da sua família pela oralidade. Afinal, tudo começa pela oralidade. Teve um filme que eu assisti, que foi muito bom, que mostrava um garoto, que ele foi o único sobrevivente do vilarejo dele inteiro, era um vilarejo africano, que tinha sido violentamente assassinado. Ele foi o único que restou. E aí tem uma cena, que aquela cena eu fiquei assim, impressionado. Quando ele passa o dedo na areia e ele vai falando os nomes dos seus antepassados. O nome do pai dele, do avô, do bisavô, do trisavô, do tataravô, e ele vai falando o nome de cada um deles. E alguma coisa importante que eles fizeram. Matou um leão, fez não sei o quê, construiu a casa, fez levou a água para o vilarejo, sabe? Coisas importantes. Ele tinha que decorar. Ele era o herdeiro da história oral do seu povo, para que o seu povo não fosse esquecido. Olha que sucesso! História oral, não sei. É uma boa, né? Eu não sei não, viu, o filme? Antes que vocês me perguntem, não sei não. Mas eu vou procurar lá na Netflix para ver se eu me lembro ainda dele. Talvez eu nunca cumpra essa promessa e você acidentalmente possa assistir. Faço votos. Mas a história oral é isso. Tem um filme bom, um filme brasileiro muito bom, chamado Narradores de Javé. Javé era uma cidadezinha que tinha sido condenada a não existir nunca mais. Por quê? Ia passar por ali eles iam abrir uma barragem e iam inundar a cidade inteira. É verdade, é baseado em fatos reais essa história. E aí ela ia inundar a cidade inteira. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a falar, mas e agora? A nossa história, a nossa vida, nós estaremos esquecidos para sempre. Pare de ser besta, mulher, você não vai ficar aqui embaixo d'água, não? Aí ele, mas você não percebe como é que o mundo vai saber de Javé se a gente não falar? Aí eles inventaram uma rádio popular chamada Narradores de Javé, para contar a história de Javé e descrever, por exemplo, onde ficava o cemitério, onde ficava não sei o quê. É uma história muito bonita, além de ser muito engraçada. Vale a pena, Narradores de Javé vale a pena. Ele fala justamente sobre o valor da memória, dos depoimentos, da história oral. A história oral, embora, lembra que a gente estava falando que a historiografia, que é aquela história tradicional, ela não valoriza um bocado de coisa? A história oral não é valorizada pela história oficial, mas ela é a versão dos fatos de uma pessoa que está vivendo, de uma testemunha ocular que está envolvida diretamente naquela história. A história oral é extremamente importante. Vale a pena, viu? Outra coisa que nós podemos trabalhar também, olha, isso daí é bem legal. Trabalhar estudos de meio. Estudo de meio. Então, nós falamos aí filmes, música, história oral, ou seja,
artigos de memória, ou seja, sabe esse artigo que eu estou pedindo para você escrever? Ele tem a sua importância, tanto para a história da sua vida, para a sua família, como para uma constituição maior, que é a história do magistério, das pessoas que optaram pelo magistério. Qual é a origem dessas pessoas? A história dessa própria faculdade aqui. Tudo isso está interligado à história das instituições, né? E agora a gente tem o estudo de meio. O que é o estudo de meio? Tem um francês, que ele era bem da mesma época, ali da década de 40, 30, 40, que ele trabalhou lá na França com essa, entre outras coisas, né? Essa prática pedagógica, que foi, inclusive, muito valorizada pelo próprio Paulo Freire. Eles eram da mesma época, se eu não me engano, eles trocaram até cartas para contar um para o outro como é que eles trabalhavam, porque era muito semelhante, era muito parecido. Até o nome deles, ele se chamava Freinet e o outro era o Freire, ó que legal. E aí, o Freinet, ele valorizava, ele defendia que toda a experiência da escola deveria, toda criança deveria passar nessa experiência escolar, deveria passar por estudos de meio, que são o quê? São aquelas antigas excursões escolares. A excursão escolar, ela é uma coisa que ela vai, assim, marcar muito a vida do estudante, muito. Vai marcar, assim, às vezes, para sempre, a vida daquele estudante. Oi? Hoje em dia a gente entende porque os museus estão fechados, né? Porque os locais estão fechados, mas antes disso acontecer, já estava bem raro mesmo. É verdade, né? Por quê? Primeiro, tem uma postura dos professores. Eles não sabem como fazer, como organizar, por exemplo, um estudo de meio. O estudo de meio exige planejamento para as atividades antes, durante e depois do estudo de meio. Não é simplesmente pegar a criança, levar ela lá, ela voltar e acabou. Esse é o problema. O estudo de meio, ele tem uma metodologia de aplicação para que ele dê certo, para que aconteça o conhecimento. Do contrário, não vai acontecer o conhecimento, vai acontecer outra coisa, que não é necessariamente conhecimento, né? Então, quando a gente fala de estudo de meio, o Freinet falaria até... alguém falou aqui, deixa eu ler. Olha aqui, ó. Qual a teoria de Freinet? Diferente da maioria dos pedagogos modernos, o educador francês não via valor didático no erro. Ao lado da pedagogia do trabalho e da pedagogia do êxito, Freinet propôs, finalmente, uma pedagogia do bom senso, pela qual a aprendizagem resulta de uma relação dialética entre ação, pensamento, teoria e prática. Obrigada, Denilza. Muito obrigada. Mas aí, veja bem, o que ele está falando? Principalmente da teoria e da prática. Significa assim, você vai estudar um assunto com seu aluno, leve-o para ver na prática. O assunto vai ficar muito mais fixo na mentezinha dele e vai fazer mais sentido e vai contribuir, inclusive, para o capital cultural dele. A gente já falou sobre isso algumas vezes, de capital cultural, né? Se você deposita lá na sua conta, você deposita, toda vez você deposita uma graninha, quando você quiser, você vai ter aquela graninha, não é assim que funciona? O capital cultural é a mesma coisa. Você precisa depositar no seu banco de cultura o acesso à cultura. Então, toda vez que você vai ao cinema, você está depositando ali. Não tem, inclusive a faculdade, ela faz isso, né? As horas complementares, né? Não é à toa que a escola, a faculdade, ela exige dos professores que eles tenham ou que eles acessem
a diversos locais como horas complementares. Para que isso serve? Para que isso serve? Para aumentar a experiência desse professor com atividades culturais. É o capital cultural na prática. Entendeu? Toda vez que eu vou ao museu e que eu observo como as pessoas se comportavam no passado, como elas viviam, qual era o modo de vida, eu estou trabalhando capital cultural. Se eu levo, olha que coisa, você que nunca foi ao museu com a sua família, mas que hoje, você que nunca foi ao museu quando era criança, é isso que eu quero dizer, com a sua família, mas que hoje vai ao museu com a sua criança, saiba que você está deixando essa criança muito mais sensibilizada ao ensino, ao conhecimento formal, do que aquela criança que nunca experimentou um ambiente desses. A mesma coisa acontece para museu, para teatro. A gente não tem muito costume, e por aqui a gente não vê casa de teatro assim com facilidade. É uma pena. Tem mais nas áreas centrais de São Paulo, né? Mas por que isso acontece? Pierre Bourdieu, um francês sociólogo já bem conhecido, bem famoso, inclusive o povo da USP gosta muito de usar Pierre Bourdieu nas teses deles, né? Ele é o criador desse termo, capital cultural. Ele criou também outros termos importantes, mas ele disse o seguinte, num dos livros dele, chamado Escritos sobre Educação. Ele falou assim: para uma criança de classe social dominante, é muito mais fácil se adaptar ao ambiente escolar e ter sucesso do que as crianças que são filhas das classes trabalhadoras, das classes operárias. Isso se dá por vários aspectos. Primeiro deles, pelo fato de essas crianças, na sua própria casa, elas já são sensibilizadas. Ao nascerem, não demora muito, elas recebem os seus primeiros livros. Ao crescerem e andarem pela casa, elas têm acesso a diversas coisas que as crianças das classes trabalhadoras não têm. Ela, inclusive, tem acesso a viagens de férias, viagens com os pais, vai para o campo, vai para a cidade, vai para o museu. Essa criança está sensibilizada. E ao chegar na escola, quando um professor fala um conteúdo aqui, por exemplo, a colonização de não sei de quê, a criança, de repente, já ouviu falar de tal assunto. Aconteceu uma coisa interessante com meu filho, só para a gente concluir essa parte e passar para a próxima, mas que isso foi muito marcante para eu entender que o Bourdieu estava certo. Ele disse o seguinte, e olha que eu nem sou da classe dominante, meu bolso é furado. Estou falando, meu bolso é furadinho, menina, tu nem tem ideia. Ah, bem que eu queria mesmo. Queria esconder nas Ilhas Caimã, para não ter imposto. Mas aconteceu de umas férias, nós fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Petrópolis, e chegando lá, a gente, além do contexto histórico da cidade, porque o imperador morou lá, a gente ainda foi lá para o museu, andou de pantufa, porque não pode andar, porque o piso é original, de madeira, super chique, né? Então a gente tinha que usar pantufa para andar lá, deixa o tênis e usa pantufa. Além disso que a gente fez, a gente ainda foi lá na capital e nós tivemos a oportunidade de conhecer o Palácio do Catete, que era, como hoje a gente conhece o Palácio do Planalto, onde fica o presidente. O Palácio do Catete, até a década de 50, era o centro político do Brasil. Todos os presidentes, até o Juscelino Kubitschek foi o que mudou a capital do Rio de Janeiro para onde é hoje, que é, onde é? Ai, que susto! Oi! Brasília, exatamente. Então, foi o Juscelino que fez essa mudança.
mas até então era lá no Rio de Janeiro. Nós fomos lá então para o Palácio do Catete. Chegando lá, no último andar, tem uma exposição lá, que é fixa, e tem uma cama de casal, uma mesa, uma escrivaninha assim, grandona, bonitona mesmo, assim, madeira de lei, tal, e uma vitrine com um manequim, com um pijama, e esse pijama tem um furo. E na frente dele tem uma arma. Aí a gente entrou nesse quarto. Aí eu já sabia do que se tratava, mas eu não queria contar para os meninos porque eu queria saber qual era a reação deles. Aí eles olharam assim e falaram: que estranho, um lugar em que os políticos têm lá as mesas para eles se reunirem e discutirem o futuro do país, aqui em cima tem uma cama, que esquisito. E aí então, meu filho mais novo, que é apaixonado por arma, não sei por que ele gosta de arma, porque eu odeio de todo o fundo do meu coração, mas tem sempre um que sai tortinho, né? O moleque gosta. Aí ele foi direto lá e falou assim: mamãe, houve um crime nessa sala. E ele ficava olhando assim: como você sabe disso, Ivan? Aí ele: veja bem, a arma do crime está aqui. E ali está o moço que devia usar essa roupa e que está com aqui furado. Mamãe, foi ele que se matou, alguém matou ele? Você percebe? Olha a curiosidade da criança. Ele devia ter o quê? Uns 7, 8 anos. A curiosidade dele era tão grande, o olhinho dele brilhava. Aí ele falou: a gente pode pegar essa arma? Pra quê? Pra você furar sua roupa também, moleque? Claro que não! Aí, no final, eu contei a história. E ele arregalou os olhos. Presidente Getúlio Vargas se matou nesse quarto, filho. Nesse quarto! Esse quarto é histórico, mamãe, ele é muito importante. Daí eles foram escrever lá, tem um livro, que é o livro de visita. Aí eles foram escrever lá o nome deles. Aí o Danilo escreveu: meu sentimento, senhor Getúlio. Aí, beleza, esse assunto morreu. Um ano depois, a professora, 2 anos depois, o Ivan já estava na idade de saber um pouco da história do Getúlio Vargas. O que aconteceu? O Ivan levantou a mão e falou: professora, eu vi a arma do crime. Todos os alunos olharam para ele naquele momento e ele contou a história, né? A professora disse que ele brilhava, os olhos brilhavam, todo mundo ficou encantado, queria ver. Eu duvido, eu acho que você não viu, foi nada. Aí ele foi lá, a gente tinha tirado uma foto com ele, do lado do pijama do Getúlio e com a arma ali do lado também. Mas o mais importante para ele não era nada disso, era a arma. Exatamente, você vê tantos anos depois, né? Mas aí então eu imprimi a foto e mandei para ele, colou a foto no caderno, ele mostrou para todo mundo, ele disse: eu sou testemunha da história. Ai, eu sei que foi a coisa mais engraçada que aconteceu, mas isso é só para a gente ver o quanto o acesso à cultura realmente faz a diferença e sensibiliza a criança para o conhecimento. Tá vendo? É verdade. Mas a gente consegue subverter isso. A Solange está falando aqui uma coisa que é importante. Ela falou: professora, é porque você é da classe dominante. É verdade. E eu vou dizer mais, Solange. Não sou só eu que sou da classe dominante. Todos nós que aqui estamos, de uma certa forma, somos da classe dominante. Para e pensa. Não é que nós somos os opressores da classe dominante, não somos os maiores dela, mas a gente já não é assim, não dá para dizer que a gente está na base inteiramente. Então, mas eu peguei assim, eu levava, né, agora eu levo na seguinte. Quando eu trabalhava na escola particular, tinha uma mãe, uma aluna, que ela trabalha na Globo. Então, ela acho que ela ganha muito ingresso, muitas essas coisas, né? Que legal. E aí, ela tem uma apresentação do Mágico de Oz, no teatro aqui
Ah, eu esqueci o nome. Teatro Alfa, por aí? Isso, só. Ai, que chique. Aí ela me deu 5 ingressos. Cada ingresso, R$ 150. Uau. Aí você pensa, porque esse gente nunca. Será que eu vendo ou será que eu vou, né? Mas ela pensa assim comigo, nunca na minha vida que vou dar R$ 150 de ingresso. É, Nunca. pois é. Aí eu fui com minha sobrinha e meus 2 filhos, mas nunca que eu ia pagar R$ 150. Pois é. A cultura no Brasil é muito cara. Não é? O acesso à cultura no geral é muito caro. Muito caro. Não é para todo mundo, com Eu ainda certeza. perguntei se você não tem. Eu perguntei lá na bilheteria lá, né? Quanto que sairia o ingresso para estudante, para professora? 75 professora e 55 alunos. Ah, tá. Vocês estão por aí, né? Que bom. Então, daí a gente tira. O quanto é caro o acesso à cultura. Né? Por isso que o Pierre Bourdieu vai falar bastante dessa questão do capital cultural, entendeu? Para a formação dessa criança. E aí ele vai dizer o seguinte: a única instituição, isso é muito legal, gente, a única instituição que é capaz de subverter a ordem natural da sociedade é a escola. É real? Quem aí daí de casa já foi para teatro, cinema, museu, pela escola? Você já... O cinema foi pela escola, teatro, até o zoológico foi pela escola. Zoológico, é? Pois é. Olha lá. Então, depois nunca mais. Pois é. Mas aí, assim, não é fácil. Olha lá, Yasmin está dizendo que sim, a Denilza já foi, a Conceição diz que já também. Então, daí a gente tira o quanto a escola pode fazer a diferença e subverter de verdade essa ordem terrível das coisas. Conceição, quer falar? Pode falar. No teatro, inclusive, eu passei 13 anos trabalhando em teatro. Olha, que legal. Sempre gostava de meus filhos para poder assistir quando eu estava aqui em São Paulo. Ah, é mesmo, Conceição. Você me falou que você fazia roupas, não é? Isso. Olha. Eu era camareira. Isso, eu cuidava das roupas menina. dos atores. Tá vendo? Olha aí, ó. Muito bom, muito bom. Aqui, ó, a Ana diz que já foi também. A Denilza diz que já foi planetário, cinema, teatro. Olha que bacana. Museu do Catavento, né? Gente, não só para levar a sua criança, vamos dizer que você não tenha criança, serve aí para você, Yasmin. Não precisa ter criança, Yasmin, não tenha criança agora. Aí, ó, pois é. É importante, de verdade, é muito importante que você frequente esses locais. Porque, olha, a gente só consegue falar com amor, com felicidade, com entusiasmo, quando a gente conhece determinados locais. Pessoal, sai um pátio, eu acho apaixonante, muito bonito, é o pátio do colégio. Gente, como eu acho que eu gosto de... O pátio do colégio. Meu pai trabalha numa quadra abaixo, né? Na sexta-feira, às vezes, a gente ia almoçar com ele. Nossa, eu ficava aqui no colégio dele. Olha, na hora dele sair de serviço. Ali na frente. Muito bom. Olha lá, a Carla já foi para o Catavento também. É isso aí, gente. É isso aí. Gente, ó, eu vou encerrar porque eu quero justamente que vocês façam aquela tarefinha que eu combinei com vocês. A tarefa que vocês vão fazer é bem fácil. Não tem nada de difícil nela. Vocês vão assistir a um pequeno curta-metragem. Pequeno curta é até, né, pleonástico. Vocês vão assistir a um curta-metragem chamado Vida Maria. Está lá no portal. Daqui a pouco, quando eu chegar na minha casa, eu vou tentar liberar do portal, porque, na verdade, aqui eu só consigo
visualizar, mas vocês não conseguem. A internet, eu acho que aqui é muito, muito fraquinha e eu não consigo liberar para vocês assistirem. Então, eu vou botar o link aqui para vocês no WhatsApp, tá? E a ideia é que vocês... Lembra que a gente trabalhou na aula passada? A gente trabalhou com uma... Espera aí que já vai. A gente trabalhou com uma... É esse aqui. Ó, tô colocando aqui para vocês, tá? O curta-metragem. Aqui. Então, lembra que a gente trabalhou com o conceito de permanência e mudança na aula passada? Que a história, ela tem que ficar atenta com essa palavra-chave. O que que permanece e o que que muda, né? Permanência e mudança é isso. O que que permanece do passado na sociedade que a gente vive? E o que que mudou do passado? Então, é exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão assistir a Vida Maria e vão colocar o que que vocês percebem na história da Vida Maria, o que que vocês percebem que permanece ainda hoje e o que que já mudou, o que que ficou diferente. Entenderam aí? É difícil ou é fácil? Facílimo. Eu só dou atividade fácil para vocês. É muito fácil, você nem viu o filme. Tá reclamando, tá vendo esse povo mimado aí? É isso que eu tô falando, um povo mimado. Professora, Diga, Danilza. como assim? O que permanece e o que já mudou? A gente vai assistir o filme, vai passar algumas cenas e a gente tem que falar o que ainda permanece e o que já mudou de lá para cá? Sim. É. Ah? Não é fácil? Não é difícil não, Olha, mas vamos lá. isso é atividade de criança. Tem nada. Vindo da senhora, professora, nada é fácil. Vindo da senhora, nada é fácil. Até parece. Eu sou toda fácil. Você é da classe trabalhadora, mas trabalhe e faça também. Gente, eu quero me despedir de vocês, para vocês fazerem isso e para vocês tratarem aí dos seus seminários. Combinado? Desejo a vocês uma boa noite. Aquele abraço. Tchau. Combinado. Tchau, Pro. Fácil, hein? A aula de hoje foi mamão com açúcar. Que aula fácil. Tchau, gente. Um prazer revê-los. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, colega. Tchau, Conceição. Aquele abraço. Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar.